Bem-vindos a mais um episódio do podcast Menu de Mães. O cardápio de hoje é complexo e muito profundo. Vamos mergulhar num conceito de amor negativo. Já escutou falar? Entender um pouco mais como ele impacta as nossas vidas, as nossas relações e a nossa relação consigo mesmo. Então vamos aí desvendar esse amor. Bom, e para explorar um pouco mais esse tema, eu convidei a Flávia Soubry. Ela é fundadora e idealizadora do Woman to Be, uma empresa de mentoria para mulheres desde 2008. A Flávia é especialista em desenvolvimento humano com mais de 25 anos de experiência. Ela é formada em psicologia positiva, com MBA em Psicologia Positiva também, e tem diversas certificações internacionais e coaching e mentoria. Sua missão é ajudar mulheres a desenvolver suas carreiras, relacionamentos e qualidades de vida. Eu sou aqui uma pupila da Flávia, eu conheci ela no TPM, que é um encontro incrível que ela faz com mulheres, e esse encontro, eu fiz parte desse encontro, tinha 6 meses a Teodora, e até levei ela no início. Depois eu continuei até a pandemia, que foi quando eu realmente precisei dar um tempinho, né, para eu me reorganizar. Afinal, foram tantas mudanças. E fiz grandes amigas no TPM, então eu tenho uma grande gratidão. E, assim, a Flávia, inclusive, me deu também coach, né? Eu me formei em coach com a Flávia. Então, eu estou muito feliz de você estar aqui hoje. Flávia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Oi, boa tarde. Obrigada a você, Cora, pelo convite. É um prazer estar aqui. Adoro falar sobre todos esses assuntos que a gente trabalha. É um tema que a gente trabalha no TPM. TPM significa Técnicas para Mulheres. É um nome bem sugestivo, mas é algo que realmente a gente tem muita troca e se trabalha em muitos temas. E amor negativo é um que faz muito sucesso, justamente porque é um tema intrigante, né? Muito. Mas muito obrigada por estar aqui. Quando a gente bateu esse papo antes, né, da Flávia vir, e a gente definiu essa pauta, eu achei que esse tema é muito interessante, porque a gente nem imagina exatamente do que se trata, e de repente a gente vai vendo e se identificando muitas vezes com isso, né? Então, eu acho que para começar, eu acho que você podia explicar um pouco mais sobre esse amor negativo, né? Esse conceito. Quando a gente fala de amor negativo, as pessoas estranham, porque amor parece só ser uma coisa muito boa, né? Amar te remete a coisas positivas. Só que, infelizmente, talvez por sermos humanos, por vivermos nessa dimensão, a gente às vezes ama, sim, de forma negativa. E entender isso é muito bom, porque nem sempre você ama de forma negativa ou sente esse amor e transmite um amor negativo porque você quer, né? Então, às vezes, a falta de conhecimento, a falta de entendimento sobre as outras pessoas, sobre o diferente, faz com que você tenha esse amor. Então, o amor negativo é um sentimento que gera padrões de destruição, que gera padrões que prejudica o outro, mesmo que não seja proposital, mesmo que não seja intencional, mas acaba prejudicando e destruindo, talvez, a pessoa amada, vamos dizer assim. E quais são as características desse amor? Tem várias coisas que a gente pode falar do amor negativo, né? Se a gente pensar que o amor negativo, ele é um padrão que faz com que o outro se sinta mal, que faz com que o outro se prejudique, a gente pode pensar qualquer atitude que você faz para o outro e que o outro se sente menos, se sente pior. Então, e esse amor está presente em muitas relações. Está presente na relação mãe e filho, né? Que as pessoas se assustam no primeiro momento. Nossa, eu mãe, imagina, eu amo. Né? E de fato ama. Mas muitas vezes a gente ama e a gente quer para o outro algo baseado na nossa referência. E aí que eu acho que entra um ponto muito importante. A gente cria referências baseado na nossa educação, na nossa forma de vida, nas nossas experiências. A gente cria referências de verdade
de certo, errado, de verdade, e que são, talvez, e sirvam para você, mas unicamente para você, e muitas vezes a gente quer do outro essa referência. Então, por exemplo, uma relação de mãe e filho, a mãe tem algumas verdades que serviram para ela, que ela viveu como experiência, e ela cria uma expectativa em relação ao filho que siga aquela verdade dela, aquela interpretação de vida que ela fez ao longo da vida dela, e começa uma educação, por exemplo, mas com uma pessoa que é muito diferente dela e que vai precisar de coisas muito diferentes. Essa pessoa vai ser prejudicada. Então, aí já começa um amor negativo, né? Ou num relacionamento amoroso, onde uma pessoa tem tanta... ama tanto, né? E ao mesmo tempo começa a podar a pessoa, a ser na essência dela, porque tem ciúmes ou porque quer que a pessoa seja diferente, e aí começa a prejudicar, inclusive a destruir, às vezes, a personalidade, a autoestima do outro. Então, a gente está transitando o tempo todo por esse amor negativo. Por isso que acho que é algo tão importante ser olhado, né? Apesar das pessoas se sentirem um pouco resistentes a falar sobre esse sentimento, porque parece que é algo intencional, algo do mal, algo... E não é necessariamente uma intenção maldosa, mas é algo que acaba impactando no outro. A gente ainda vai discorrer bastante aqui sobre isso, mas eu entendi um pouco também assim... Você consegue se auto-observar e ver quando você teve uma atitude que seria negativa em relação ao seu filho e, de repente, tomar cuidado para não repetir esse padrão, ainda que aquilo talvez te dê segurança, né? Porque alguma coisa boa, essa pessoa que está amando negativamente, ela se sente bem de alguma forma, né? Talvez por segurança, controle, sei lá. Eu acho que você falou uma coisa muito bacana, Cora. Todo comportamento, toda atitude, por pior que ela seja, ela tem uma consequência positiva para você, senão ela não existiria. Exato. Você não vai fazer uma coisa que é ruim para o outro se para você não estiver fazendo bem de alguma forma. Exatamente. Mas é isso. Até que ponto você pode fazer para o outro algo que te faça bem, mas para o outro não faça, né? Exatamente. É o egoísmo, né? Exato. A gente acaba pensando muito na gente e no nosso bem-estar, muitas vezes, e a gente ama o outro para se tranquilizar de uma certa forma. Só que, além de se auto-observar, que eu acho que seria um caminho também, é observar o outro. Porque se o outro estiver sofrendo, se o outro estiver angustiado, se o outro estiver com emoções negativas... Sufocado. Basta ser... Eu falo que o certo e errado... Eu não gosto muito desse conceito de certo e errado. Eu falo que o certo e errado, ele está muito nas suas próprias emoções. Lógico, sem falar de coisas éticas. Não estou aqui falando, né? Mas o certo e errado, se você olhar para dentro, você tem a resposta do que é certo e errado, do que você está fazendo. E o outro também. Você observar algo que você faz e que gera uma emoção negativa no outro, não pode ser bom para o outro. Você sabe que outro dia eu fiz uma coisa... eu não sei se eu até já contei em algum podcast, por algum motivo, algum tema que bateu nisso, ou se eu contei para uma amiga. Mas teve um dia que eu estava nos Estados Unidos com a Teodora, na viagem, foi isso. E eu cheguei assim, e falei, Teodora, vai, não sei o que, sei lá, mãe, não fala assim comigo. Eu falei, tá bom, desculpa, é porque eu queria que você fizesse isso. Desse jeito, filha, mudei já meu tom. Porque ela me corrigiu na hora, né? Então, eu já fiquei envergonhada de ver que, tipo, realmente, eu estava agindo de um jeito ruim. Acho que estava perto da hora de dormir, eu cheguei já aflita que ela tinha que, sabe, agilizar, porque no dia seguinte a gente ia acordar cedo. Aquela, né, coisa de viagem, que é uma loucura. Mas que devia estar calma, né? Porque, pô, você tá viajando. Aí eu falei, mamãe, desculpa, foi sem querer. Ela falou, não foi sem querer. Você quis mandar em mim. As crianças de hoje em dia. Gente. E aí eu pensei, quis. E tudo bem. E você eu percebe quis que mesmo, sabe? Isso aí, Cora, é errar. Principalmente como super, mãe. A gente vai fazer isso assim,
não tem como, não existe uma cartilha, não tem como a gente não errar, não tem como a gente não dar impacto negativo nos nossos filhos. Não existe isso. Agora, também mostrar uma vulnerabilidade e falar, realmente, errei, nossa, queria mesmo, mas talvez não é isso, não é dessa forma que eu poderia ter feito. Pedir desculpa, eu acho que é um ato muito nobre mesmo. E aí, de você conexão, ensina, inclusive. de conexão, que eu acho que é essencial, mas você ensina a criança que ela também pode errar e também pode contornar a situação e tá tudo bem. E aí, eu falei pra ela, nossa, filha, você tem razão, a mamãe tava agindo mal, é porque eu tô preocupada, amanhã com o horário, olha a hora que a gente tá indo dormir, amanhã você vai ter que acordar cedo pra aproveitar várias coisas, eu tô tensa de pensar que, né, eu deixei passar todo esse tempo, a culpa da mamãe, assim, de, sei lá, nem é uma culpa, na verdade, eu só tava preocupada em aproveitar muito e, ao mesmo tempo, eu sei que é cansativo, né, pra gente, pra criança, enfim, isso me preocupa. E aí eu expliquei tudo isso pra ela entender da onde vinha a minha... Excelente. Né, e ela falou, tá bom. E aí... E outras coisas que a gente legal. faz no nosso dia a dia e que acaba sendo, podendo gerar, né, e podendo ter esse impacto do amor negativo, um controle excessivo. Normalmente, uma mãe, ou um pai, ela muitas vezes quer controlar um filho por proteção, né, pelo medo do que pode acontecer. Só que esse controle excessivo, o que você está dizendo para um filho a hora que você está controlando tudo? Olha, você tem que fazer do jeito que eu acho. Olha, eu não confio que você consiga superar tal coisa sozinho. Como se ele não fosse capaz, acho que você tem recurso suficiente para lidar com tal situação. A gente está o quê? Diminuindo a autoestima. Sim. Isso não pode ser positivo. Não, né? Muito menos a longo prazo, né? Porque eu acho menos a longo prazo. Eu acho que esse é eu acho muito importante, e me corrija se eu estiver errada, mas assim, quando a gente está falando de um filho, a gente está falando de uma criança que está crescendo e vivendo aquilo dia a dia. Quando você se relaciona com um adulto, ele já vem diferente. Não necessariamente você vai conseguir fazer dessa forma e esse padrão vai continuar se repetindo. Às vezes, sim. Às vezes, a gente até acaba conhecendo um parceiro, uma parceira que repete algo que a gente tinha na infância que, de alguma forma, a gente está acostumado. Então, até aquece o coração, apesar de fazer mal, né? Sim. Comportamentos, às vezes, cair nesses relacionamentos que são mais tóxicos, mas que você já vivia uma relação tóxica na infância e acaba isso se prolongando. E a criança, eu acho que a gente... Só que não necessariamente vai acontecer isso porque são duas pessoas adultas. Agora, quando é criança, se você repetir, é difícil a criança ir por outro caminho, né? Porque existe uma coisa que a gente fala das interpretações da vida, que a gente vai criando as nossas verdades a partir dos filtros que a gente vai fazendo da realidade. Quando você é criança, você só consente. Você não questiona. Muitas vezes, você não tem a capacidade de reflexão para questionar, para refletir. Adulto, você pode questionar. Se eu te falar uma coisa, você pode falar, não, eu não concordo com isso que a Flávia está falando. Nossa, isso não faz sentido para mim. Você tem a capacidade de reflexão. Então, você consente ou não aquilo que eu estou te falando. Para uma criança, ela vai só consentindo. Por isso o papel da educação e do ambiente que ela vive, porque durante muito tempo ela vai entendendo o mundo conforme as pessoas que estão ao redor dela. Exatamente. Então, e a grande referência dela, né? Que são os pais. Exatamente. Então, o controle excessivo que a gente falou, a crítica. Crítica é uma coisa que eu sou super radicalmente contra a crítica. E às vezes as pessoas até me questionam, sabem dessa minha posição, porque eu sou bem enfática nisso, talvez um pouco exagerada, confesso, um pouco muito radical nesse sentido, mas as pessoas me questionam, mas nenhuma crítica construtiva. Eu acho a crítica, ela te envergonha, ela te deixa... É como se alguém estivesse falando, isso que você está fazendo está errado. Você se sente inapropriado, né? De uma forma que você fala, mas eu não fiz, será que está errado mesmo? Ou eu não fiz com essa intenção? Ou você fica numa defensiva. Eu acho que nenhuma crítica, ela te traz para frente. Uma coisa é você... E errado para quem, né? Isso, assim, isso.
Errado, por que errado? Sempre Sim, tem sabe? que fazer essa pergunta. Errado para quem? É. Essa pessoa, talvez, ela é diferente de mim e todo mundo é diferente, né? Então, assim, por que essa pessoa, eu tô falando que ela tá errada? Por que eu tô julgando? Eu posso fazer a pessoa refletir, eu posso fazer ela pensar, mas a crítica é assim, se tá errado. Então, as pessoas vão se não desvalorizando. Principalmente criança, muito mais, mas adulto também. Em relacionamentos afetivos, onde você só é criticado, a tua autoestima, você fala, nossa, eu até tinha um valor, um alto valor, e de repente a pessoa que está do meu lado só me critica. Então, será que eu sou isso que eu pensava? Então, vai dando vai fazendo mal, vai prejudicando. Vai destruindo, né? Algo destruindo. dentro de você. Eu tenho muito cuidado, né? Eu não sou muito... Eu acho que eu não critico também muito a Teodora, pelo menos. Eu sou muito cuidadosa. Mas eu tento corrigir ela em algumas coisas que eu acho que são necessárias, né? Por exemplo, às vezes ela não quer cumprimentar meu pai. E aquilo mexe comigo, sabe? Porque eu sei o quanto ele tá com saudade, o quanto... E assim, eu já sei que não vai ser aquele cumprimento caloroso muitas vezes. E às vezes do nada sabe? Então não tem um padrão. O que eu explico para ela, assim, Tetê, você não precisa cumprimentar da forma que a mamãe cumprimenta. Mas você olha pro vovô, fala com ele com educação, o vovô merece, sabe? Respeito. E então eu vou explicando para ela, eu vou explicando para ela, assim, costurando, para não ficar, sabe, parecendo que você é obrigada a abraçar, dar beijo, nada disso, mas que, poxa, né? Faça com respeito, ou sei lá, tá passando na rua, tudo bem, ela é envergonhada, mas olha, dá oi pra pessoa, você não precisa, né, abraçar alguém que você não conhece, não é nada disso, mas olha no olho, né? Dar oi para as pessoas, porque às vezes por vergonha também a criança não quer. Exatamente. Mas eu quero que ela entenda que tem coisa que não é querer, é educação, pô. E muita gente me questiona isso, é uma linha tênue entre educar e criticar. Eu sei que mas a crítica, para mim, ela vem sempre como uma verdade impositiva com uma certa agressividade. É diferente de você fazer o outro refletir. Né? Eu sempre tento fazer triste, o vovô tá morrendo de saudade de você, então imagina, não precisa talvez dar aquele, mas cumprimenta. É diferente você falar assim, você errou de não ter cumprimentado, você foi feia de não ter feito isso. Você entende que a crítica, ela vem com um grau de acusação, de julgamento, de sentença, é como se tá errado e acabou, né? Sim. E a reflexão não, e acho que a educação é uma linha tênue, realmente é muito mais fácil a gente prestar atenção nos nossos filhos, nas coisas que eles estão fazendo errado, né? Mas a forma que você vai falar e a forma que você vai colocar não precisa ser como uma sentença. Tem que entender o que está por trás daquela atitude, muitas vezes, né? E às vezes é só porque a pessoa é diferente, e às vezes é só porque a pessoa é diferente de você. Sim. Né? E esse sentimento, ele é desenvolvido de uma forma consciente ou inconsciente? Boa pergunta. Eu sou uma pessoa que acredito muito no lado bom das pessoas, tá? É uma característica minha mesmo. Eu sempre acho que as pessoas têm uma intenção positiva. Só que a gente não pode generalizar, infelizmente, né? Tem pessoas que talvez vão fazer consciente algo negativo de propósito para prejudicar, para destruir. Mas eu prefiro pensar na maioria das pessoas que eu acredito, que eu convivo, que eu trabalho. São pessoas que amam de forma negativa, de forma inconsciente. Né? Você é mãe também, eu também, tenho 2 filhos. A gente não gostaria de ter esse amor. Nossa intenção não é amar de forma negativa, apesar de, em alguns momentos, a gente fazer isso. Então, eu acredito que depende muito da pessoa, né? A gente nunca vai saber exatamente a real intenção de cada um, né? Isso é muito pessoal interno, mas eu acredito que é mais inconsciente, principalmente esse amor que é puro, sabe? Que é verdadeiro nesse sentido. É genuíno, né? Que é genuíno. E o que contribui para desenvolver esse tipo de amor negativo? Eu acho que é o modelo que você tem, né? Se você é tratada de uma forma onde você
criticado o tempo todo, onde você tem algum tipo de abuso, onde você é controlado o tempo todo, você cria, a gente só consegue dar o que a gente recebe, então você cresce também, talvez, com isso, então tem muito do que você recebeu. Tem muito essa questão do egocentrismo, né, que é aquela pessoa que ela não consegue enxergar além dela. Né, que isso é natural numa criança de 2 anos, mas que o não desenvolvimento dessa criança de forma totalmente saudável faz com que ela cresça um adulto egocêntrico. E aí a pessoa egocêntrica ela não consegue olhar para essa diferença, para essa empatia. Então, ela vai, tudo que for diferente do que ela acredita, do que é referência dela, ela vai criticar, ela vai comparar, ela vai destruir, ela vai poder prejudicar. Eu acho que tem muito... tem algumas questões patológicas, que eu acho que não, né? Que até a gente entraria numa coisa mais tóxica, numa coisa mais narcisista, um psicopata, alguma questão patológica que eu acho que gera também, mas não estamos falando só disso, estamos falando de pessoas com padrões normais de comportamento. E cultura, né? Eu acho que dependendo de onde... por exemplo, antigamente era muito natural as pessoas acreditarem que a crítica eleva o potencial das pessoas. Que a crítica, ser bravo, ser autoritário, criticar, brigar, gritar, gera o melhor comportamento da pessoa do outro lado. Isso era cultural. Hoje já se entende que não, que as pessoas funcionam muito melhor através do amor do que de uma palavra, do que de um elogio, do que de uma coisa muito negativa. Mas, antigamente, culturalmente, as pessoas eram mais rígidas nesse sentido, porque acreditavam que estavam conseguindo extrair o melhor daquela outra pessoa. Então, também essas questões culturais. E eu acho que somos humanos, né? Então, acho que... eu falo que a gente está nessa vida, pelo menos é uma crença minha, para evoluir em muitas coisas. Então, a gente vai, sim, ter o nosso egoísmo, a gente vai ter as coisas que a gente faz pensando na gente, a gente tem as nossas verdades absolutas, que não são verdades universais, mas são nossas, e que às vezes a gente quer provar para o outro, sacudir, falar, você está fazendo errado, porque você... e não é, né? O outro pode seguir um caminho completamente diferente e ser feliz. Então, acho que tem todos esses conjuntos de fatores que podem gerar isso, mas eu acho que a gente também tem que entender o seguinte, talvez a gente nunca vá conseguir não ter esse amor negativo, por conta da gente ser humano. Eu acho que o que a gente pode é perceber, porque quando a gente percebe, a gente pode corrigir, a gente pode pedir uma desculpa, a gente pode não repetir, a gente pode aprender, né? Se cegar e continuar fazendo, eu acho que isso é muito mais prejudicial. Então, esse cuidado que eu acho que a gente tem que ter. E quando isso se torna prejudicial, né? Quais são os impactos ao longo da vida, assim, você acredita? Eu acho que o primeiro, muito importante, é na autoestima da pessoa, né? E para mim, aí também é uma verdade minha, talvez uma interpretação da minha vida em relação a todo o meu trabalho que eu faço, eu acredito que a autoestima é a base, né? É a base para a tua vida pessoal, para você ter relacionamentos saudáveis, para você fazer escolhas assertivas. É a base para a tua profissão, para você ter sucesso profissional, para você escolher o que você quer. Então, eu acho que quando você recebe muito amor negativo ao longo da vida, né? Muita crítica, muita comparação, muito controle, muito abuso. Quando você recebe tudo isso, uma negligência, às vezes uma negligência emocional gera, te dá um sinal de uma autoestima mais baixa. E aí eu acho que você se prejudica em todas as áreas da vida. Sim, com certeza. A autoestima é realmente um pilar essencial, né, na vida, né, no desenvolvimento humano. Exatamente. E o que faz essa pessoa querer manter esse padrão, né? Tanto a pessoa que dá, eu acho que é muito porque ela sente um conforto, de uma certa forma, de estar reproduzindo esse amor negativo. Mas e a pessoa que recebe? O que faz ela se manter? Eu acho que é a dependência dessa dinâmica, né? Porque se ela não conhece outra, se ela não confia nela, eu acho que tem duas coisas importantes, que daí também entra a autoestima, mas vou falar de uma forma diferente. Se você não se conhece muito, e se você não se ama muito,
a chance de você ficar numa relação, talvez do filho e a mãe não tem escolha, mas agora a gente pode falar de relacionamentos afetivos, né? De relacionamentos, outros tipos de relacionamento. Você permanecer naquilo é porque você não está confiando em você. Confiando que você pode... Primeiro, talvez você não se conheça, e aí você não confia que você pode sair daquilo e ter uma coisa melhor. É como se contentasse com um pouco, né? E também com um modelo. É aquilo da zona de conforto. Às vezes as pessoas elas preferem ficar numa dor que elas conhecem do que sair de algo, enfrentar uma possível dor do desconhecido que elas não sabem qual é, né? E preferem ficar ali naquela situação. Então, na hora que pensa em sair porque está incômodo, porque está percebendo que tem algo negativo, que tem algo prejudicando, tem uma possibilidade de uma dor que eu não sei qual é, eu volto para aquele padrão, pelo menos essa dor eu sei lidar. E você acha que esse padrão, então, ele vem desde a infância, né? Muito provavelmente. E de todos nós, talvez em menor e maior grau, né? Talvez, se me perguntasse, você acha que alguém nunca teve algum tipo de... Nunca recebeu um amor negativo? Eu falo, acho que não existe, entendeu? Então, de uma certa forma, todos nós tivemos, acho que algumas pessoas muito e outras pessoas muito pouco, mas todo mundo recebeu, né, esse amor negativo. Quanto maior, quanto mais, eu acho que realmente você vai repetindo mais isso na... Agora, não é uma coisa, você falou, vem da infância, mas não é uma coisa fadada, né? Assim, eu tive isso, então você assim. Eu acho que hoje em dia a gente tem muito recurso para se trabalhar, para se desenvolver. Para se observar e não repetir quando você perceber, né? Eu acho que é você procurar se conhecer e evoluir nessas questões, né? Ter cuidado para não ficar deixando aquilo chegar naquele lugar. Exatamente. Né? A gente pode hoje. A gente tem muita coisa a nosso favor. Então, não dá mais para ficar culpando só, né? Culpando entre aspas, mas educação, porque nossos pais também fizeram o que conseguiram. E a gente está fazendo o que a gente consegue e assim vai. Mas hoje a gente, graças a Deus, a gente tem essa abertura de vários tipos de recursos para a gente se trabalhar e se conhecer. Muitas ferramentas a nossa Muitas ferramentas. E aí, se amar, né? Quanto mais você se gosta, mais limite você coloca em qualquer coisa que não te faça bem. Sim. E se a gente pensar também que você não deseja isso para o seu filho, né? Que ele aceite, que ele seja passivo em algumas situações, né? Você tem que ajudar ele hoje para que isso não vire um padrão no futuro, né? Sim, acho que eu acho que a gente vai identificando qual é o perfil, né, da criança, enfim, porque tem crianças que vão aceitar mais, e tem crianças que vão desafiar mais também, né? Sim. Porque tem a personalidade, e vão né? desafiar porque são mais diferentes. Exato. Quem for mais parecido vai desafiar menos. Quem for muito diferente vai desafiar mais. E eu acho que essa aceitação é algo que ajuda uma mãe numa educação, por exemplo, entender que o filho é completamente diferente dela, que vai fazer escolhas e que bancam as escolhas. Eu tenho 2 filhos já grandes, então tem um de 15, outro de 20. E é muito bacana porque você entende mesmo que você não tem controle nenhum e graças a Deus, né? Porque isso gera neles uma autonomia onde eles possam fazer escolhas deles e tudo. E várias vezes o meu mais velho, ele tem umas situações super importantes da vida dele que eu faria totalmente diferente do que ele fez. A escolha. E por aquele momento, talvez pelo meu trabalho, consegui não me posicionar, não influenciar, e ele foi pelo caminho dele e deu muito certo. Ou seja, e eu faria completamente diferente. Mas por quê? Porque é a personalidade, é o perfil comportamental, é como é a pessoa. Então, ela acho banca também aquilo. Que a experiência, né, de cada um, as suas experiências fariam você, talvez, ter uma atitude diferente. Exatamente. E a dele já, né, faz ele ter certas atitudes que não seriam as suas. E eu acho que isso vem muito da personalidade, né, mas também das nossas experiências, porque são diferentes. Eu vejo assim, sei lá, eu e minhas irmãs, porque, óbvio, os nossos filhos realmente vai ser bem diferente, né? Sim. Mas eu e minhas irmãs, né, mesmo os pais e gerações completamente diferentes.
Exatamente. com o momento de vida da criação dos meus pais diferentes, né? Os momentos. Então, assim, naturalmente, saiu todo mundo diferente. A gente já tinha tudo para nascer diferente, né? Porque cada um é único. Mas, enfim, com todo esse contexto, sai sai super diferente. E é isso, dá certo em muitas coisas e outras não, e você vai aprendendo. E por que para uma sofre com uma situação, a outra não tanto? Porque aquela talvez já viveu aquela experiência e se descobriu, né, naquele sentido, e a outra ainda não. Então, você vai observando, né? Eu sempre fico observando isso nas relações, né? Eu penso, nossa... E é tão bom poder respeitar, né? Porque aí eu fiquei muito feliz de ter conseguido. Seria normal uma mãe falar, não, faz isso, pelo amor de Deus, não vai acontecer isso, isso, isso. A gente já dá todo o discurso. E a hora que eu resolvi olhar e observar, achando que ele ia errar, tá? Assim, num primeiro momento. E ele acertou. Eu falei, tá vendo? Isso é muito bom. Empodera ele, né? Sim. De saber que tem a capacidade, que tem coisas que ele que vai decidir na vida dele. E prova para mim o quanto realmente as nossas verdades são pra gente, muitas vezes. Sim. E que não vai servir pro outro. Então, essa aceitação da forma que o outro é algo que ajuda muito a não dar esse impacto do amor negativo. Que coisa, né? E tem sinais de uma pessoa que está recebendo esse amor negativo? Que as pessoas, sei lá, um profissional consegue ajudar porque ele já percebe aquela pessoa tendo um padrão, ela está dando sinais. Existem sinais para a gente perceber mais? Eu acho que é evidente, né, no caso. Ansiedade, angústia, medo, né? Medo, talvez. Exatamente. Uma autoestima muito baixa, uma pessoa com muito pouca autonomia. A autonomia é uma das coisas mais importantes. E muitas vezes, o que a gente faz com o filho? Tira a autonomia, porque a gente tem medo do que pode acontecer com essa autonomia. E a coisa mais importante para lidar com todo tipo de frustração, com todo tipo da vida, né? De tudo da vida, é a autonomia, às vezes a gente tira. Então, assim, você percebe uma pessoa que não é autônoma, uma pessoa que que está com emoções muito ruins, passando por processos de ansiedade forte, angústia, tudo que é esse negativo, eu acho que é inevitável, de novo, todo mundo vai ter, né? Momentos mais, momentos menos, principalmente em algumas fases da vida potencializa isso, mas é um sinal de que talvez eu esteja nos relacionamentos pouco saudáveis, né? Seja de mãe, seja de parceiro, seja de quem for. E qual seria, assim, se uma pessoa estiver escutando a gente agora, né? E estiver se identificando, eu acho que são duas perguntas. Ou que ela está oferecendo, né, dando esse amor negativo, e a outra recebendo. Qual seria a forma de resolver? O que ela deve fazer? Para que percebeu talvez que ela transmita esse amor, né? Que ela, de uma certa forma, ela ame uma pessoa, mas talvez ela tenha comportamentos de um amor negativo. Primeiro ponto, eu acho assim, só da pessoa perceber já é o primeiro passo para qualquer mudança, né? Quando a gente fala de consciência, é o primeiro passo realmente para que você consiga fazer algo diferente. Então, é maravilhoso já, se você percebeu. Ter autocompaixão no sentido assim, é natural, faz parte, não sou, né? Não é aquela... Eu faço de forma negativa, eu amo de forma negativa. Não é se maltratar, é ter essa autocompaixão e falar, fiz o que eu pude até agora, e buscar olhar para essa pessoa como uma pessoa diferente, buscando aceitar. Eu acho que tem duas coisas, aceitação e desapego. São duas coisas que te dão liberdade para você amar de forma mais saudável, né? Você aceita o outro, a partir do momento que você aceita o outro como ele é, não tem... Você concorda que as brigas, não existiria briga no mundo, né? As brigas são por falta de aceitação do que o outro é. Então, você aceitar o outro como ele é, diferente de você, nem melhor nem pior. Diferente é um ponto. E o desapego, porque não é porque eu amo que essa pessoa é minha. Porque eu acho que a gente tem um pouco disso, né? Nas nossas relações amorosas, de uma posse. Principalmente com o filho. Principalmente com o filho. E as pessoas não são nossas, né? Eu falo que a gente tem
duas zonas. Estou fugindo um pouquinho do tema, mas que é super legal e cabe, né, no que a gente está falando. Tem a zona de controle e a zona de não controle. A zona de não controle é como os outros vão agir, o que os seus filhos vão ser, como que eles vão fazer, o político, o país, as doenças, ou seja, um rol de muitas coisas. Zona de controle é como eu escolho elaborar meus pensamentos, como eu potencializo emoções positivas na minha vida e como eu escolho reagir às coisas que acontecem na minha vida. É muito pouca coisa que a gente controla. E a gente gastar tempo e energia na zona de não controle gera muita ansiedade, muita angústia. E muito do amor negativo vem daí. Eu querer controlar algo incontrolável. Eu querer que o outro faça, que o outro seja, que o outro demonstre algo que eu não tenho controle. Isso gera muita angústia e muita ansiedade. Então, aproveita e invista tempo na zona de controle, que é 3 coisas. Como você vai escolher elaborar seus pensamentos, porque a gente pensa, logo a gente gera uma emoção, que gera uma ação, que gera um resultado na nossa vida. Então, quanto mais a gente tiver um ciclo virtuoso de como a gente elabora nossos pensamentos, melhor serão os resultados na nossa vida. Como eu potencializo as emoções positivas, o que eu gosto, o que faz bem para mim, né? O que eu posso fazer por mim. E como eu escolho reagir às coisas que acontecem na minha vida, que muitas vezes não tem. Se eu investisse tempo só nisso, eu já não me preocuparia tanto e já conseguiria não ter todo esse impacto de amor negativo nos outros, né? Então, esse para a pessoa que se percebe amando de forma negativa. De novo, não se martirize por isso. Acho que é um padrão que se corrigir. Se olhar, né? E falar, poxa, eu posso fazer diferente. E que bom. Posso me sentir melhor, né? Exatamente. E para que recebe o amor negativo, aí eu acho que varia de qual relação, né? Eu acho que sim, se você consegue se afastar de alguma forma, é muito positivo, mas muitas vezes não é possível. Então, invista em se conhecer, se cuidar, né? Se amar, no seu autocuidado e se sentir bem para você se fortalecer e poder sair de uma relação que talvez você perceba que está tendo esse amor negativo e está presa nisso. E é possível você ter o amor negativo consigo mesma? Boa pergunta agora. Eu acho que sim. Se a gente faz coisas autodestrutivas, né? Se a gente está falando de destruição, autodestrutivas, a gente tá tendo um amor negativo pela gente, né? Então, às vezes, quando você não cuida da sua saúde, ou quando você faz coisas que você sabe que a longo prazo vão te fazer muito mal. Por exemplo, a gente vê se isso seria, né? A gente não reconhece os nossos próprios valores. Sempre, né? Valores. Fica se criticando, achando... Exato. Eu diria que, assim, eu gostei da tua pergunta, porque eu não sei se eu diria isso, que seria um amor negativo ou falta de amor, porque eu acho que o que falta muito, muitas vezes eu vejo que a gente tem a capacidade de amar o outro e pouco a gente né? Mas sim, podemos falar que a gente se ama e que nessas situações onde eu me permito corromper um valor meu, onde eu me prejudico na minha saúde, onde eu faço coisas que me autodestroem, que me prejudiquem, eu acho que você está tendo um amor negativo por você, sim. E também tendo consciência, é muito autoconhecimento e é voltar para esse amor. E por que eu falo tanto do autoconhecimento, né? Eu sempre começo... Quando eu falo de autoestima, eu começo perguntando o seguinte: você ama quem você não conhece? E até talvez, espiritualmente falando, a gente até deveria. Mas não é tão simples, né? A gente normalmente não ama quem a gente não conhece. Então, como que você vai se amar se você não se conhecer muito? Né? Então, por isso que o ponto de partida é você se conhecer muito. Sempre esse deveria ser o caminho. E eu falo que você nunca acaba, porque você se conhece em cada relação, você se conhece em cada encontro, você se conhece em cada situação nova. E essa busca pelo autoconhecimento, eu acho que as pessoas não deveriam ignorar. Porque aí é muito mais fácil de você conseguir começar a ter mais controle sobre o seu sentimento, né? E como você está dando esse sentimento, esse amor.
Com certeza. É. Eu ia perguntar, assim, das práticas mesmo, de autoconhecimento, né? E autocuidado, que você recomenda para transformar esse amor negativo em algo mais saudável. Autoconhecimento, a gente tem várias práticas hoje em dia, né? Terapias diversas, mentorias, esse processo do TPM, por exemplo, eu falo que é uma, assim, tem gente que... Você ficou quanto tempo no TPM? Nossa, muitos anos. Tem gente que está 9 anos no TPM, porque é algo que não termina, porque tem esse... Como se fala de cada tema, tem muito esse autoconhecimento, você está fazendo o tempo todo referência à tua própria vida. Troca, né? Então, quando você tem a oportunidade de trocar, e daí não precisa ser no TPM, em qualquer lugar, ambiente social, com amigas, poder falar de você, né? Poder mostrar sua vulnerabilidade. As pessoas, muitas vezes, elas têm algum palpite sobre si, mas têm vergonha de expor, né? Por achar algo frágil, algo perigoso, e perde a oportunidade de entrar em contato, de se conhecer, de perceber que o outro faz assim também, e que é normal, é padrão, né? Como resolver. Então, acho que o autoconhecimento tem vários caminhos para isso. Entrar em contato com suas qualidades, mas também numa aceitação das suas fraquezas. Eu falo, se você quiser corrigir todas as suas fraquezas e não ter defeito nenhum, você vai virar uma pessoa perfeita. Impossível. Então, às vezes é melhor você olhar para algumas fraquezas que talvez não tenham tanto impacto na tua vida, aceitar e cuidar delas para que elas sejam minimizadas, talvez para não ter uma coisa tão negativa, mas aceitar que tenho, né? Então, é uma forma de você também trabalhar isso. Aí, se conhecendo muito, você vai conseguir se valorizar como uma pessoa única, como uma pessoa com valor, como uma pessoa que tem um talento, como uma pessoa que tem um propósito de vida, como uma pessoa merecedora de coisas boas. A gente está nessa vida para as coisas fluírem, né? Não estamos aqui para sofrer só. A dor faz parte desse mundo. Mas Até a gente pra não evolução precisa também, ficar né? vivendo uma vida de sofrimento o tempo todo, né? Acho que isso, quando você aceita as coisas... Eu acho que esse conceito de entender que as coisas mudam, hoje é aquilo, hoje aquela pessoa é daquele jeito com você, de repente aquela pessoa não faz mais tanto sentido. Entender esse conceito de impermanência, eu acho que é fundamental na prática para você também ter esse processo de autoaceitação. Então, várias dicas nesse sentido, nesse caminho, assim. Bom, agora pensando em algumas dicas, né, e conselhos, qual dica você daria para uma pessoa que está em um relacionamento de amor negativo? Aí vamos pensar em relacionamento afetivo, né? Porque a criança não vai ter essa percepção. Não. Talvez no futuro, como um adolescente, Sim. comece a perceber, mas mas no relacionamento afetivo. Primeiro, aceita. A gente foge, tampar o sol com a peneira é algo muito interessante, né? Eu aprendi ao longo da minha vida que tampar o sol com a peneira não é que você tá vendo e tá fingindo que você não tá vendo. Você inconscientemente, você não vê mesmo, apesar de estar muito claro na tua cabeça, na tua frente, né? Mas posso falar uma experiência própria, assim? Eu lembro, na adolescência, de viver uma situação muito desagradável. E eu era muito julgada, sabe? Cora, você tem que fazer alguma coisa, né? Era de um relacionamento super tóxico. Mas, enfim. Nossa, você tem que fazer uma coisa, você não pode aceitar isso, não sei o quê. E eu sabia, era claro para mim. Só que eu não estava pronta para lidar. Eu não estava encontrando uma saída. Então, eu fui me fortalecendo para conseguir seguir o meu caminho de outra forma e mudar. Mas eu já tinha clareza que aquilo não era o que eu queria. Eu só ainda não tinha forças para, né, não tinha força nem coragem para me posicionar diferente. Então, quando eu consegui, nossa, foi um alívio, entendeu? Mas foi uma construção. E tem que ser essa construção e tem que ter esse respeito. Por isso que a autocompaixão é tão importante. É muito fácil os outros falarem na nossa vida. É muito fácil. Porque, de fato, não é nem por mal. Mas é porque a pessoa está vendo de fora, sem emoção. Então, é muito fácil falar. Você está errada, sai. Não, né? E eu vou te falar uma coisa. Pessoas próximas que faziam isso quando eu era jovem, eu vi depois
passando Vivendo por coisas parecidas, inclusive adultas. Então, fica a dica. Porque dá para melhorar, dá para mudar. É isso aí. Porque... É muito e tem fácil. algumas que, inclusive, até são próximas minhas. E eu falo, amiga, a vida é videogame. Sabe? Você tá naquela fase. Só que tem a próxima. Só que você tem que pular de fase. Então, Sim. você tem que se trabalhar, você tem que vencer uns obstáculos para pular de fase, né? Todo videogame é assim. Já jogou videogame? É assim. Exatamente. Então, eu sempre dou essa... E é bem isso. Eu Cora. sempre explico isso. Eu falo, amiga, você tá na mesma fase, meu. Você tem que mudar. Como que a gente vai mudar essa fase? O que você tá fazendo para conseguir sair disso? Porque, às vezes, a pessoa tá enxergando, mas ela não tá conseguindo fazer nada. Sim. E eu falo, mas onde você vai se fortalecer para sair disso? Eu acho que é essa busca. Sabe? Eu sempre falo isso. A busca deveria ser como eu vou me fortalecer. Não é tomar uma atitude amanhã. Não. Mas é como eu vou me fortalecer. Sabe? Porque a gente Até é muito porque você não solitária. banca, às vezes, a atitude. Lógico. Aí não adianta nada, né? Não. Melhor não fazer isso. A gente é muito solitária nas nossas decisões, porque no fim, quem banca a consequência de todas É as só nossas você. decisões somos nós. Agora, tem uma coisa que eu acho que é do ser humano e que deveria ser olhado, que é assim, as pessoas, elas querem alguma coisa, mas elas não querem pagar o preço de ter aquela coisa. E eu acho que é isso que falta em muitas pessoas, assim, eu quero sair disso. E também estou disposta a pagar o preço de sair disso. Quer me trabalhar, quer sofrer, talvez, quer enfrentar um obstáculo. Que, sabe, as pessoas, elas querem muita coisa, mas elas não querem pagar o preço para ter aquilo. E tudo na tua vida, toda escolha que você faz, tem uma renúncia de alguma coisa. E a gente precisa entender que a gente vai deixar, que vai renunciar e tudo bem. Faz parte a renúncia. Eu acho que um pouco da dificuldade das pessoas é não quererem renunciar a nada. Aí elas ficam mais paralisadas. Então, mas eu acho que cada uma tem seu tempo. O conselho das outras pessoas, se fosse bom, as pessoas vendiam. As pessoas não fazem por mal, mas é muito fácil você olhar para a vida do outro e falar que você está errado, você está fazendo isso. Não é simples para a pessoa que está sentindo. E ainda quando é adolescente, eu sinto que até é cruel, né? Porque é tão jovem, aí fala... Não que a pessoa está falando de uma forma cruel, mas você é tão despreparado que chega a ser cruel. Você tá sendo assim, faz alguma coisa, vai, você não vai fazer isso, sabe? Às vezes você se sente até ameaçado pelos amigos quando você é jovem, né? E acho que adulto também, só que o adulto, às vezes, ele não vai chegar falando alguma coisa, né? Porque a gente vai, sei lá, construindo muros que impedem, às vezes, você de até dar um toque num amigo, né? Ou ajudar. Ou tá ali, pelo menos, para escutar. Enfim. Você está falando de uma relação que também pode ter muito amor negativo, que a gente não falou aqui, que é a amizade. Muito. Então, às vezes, olhar para uma pessoa que só te critica, uma pessoa que quer você só para ela, uma pessoa que te julga de todas as suas atitudes, mesmo que seja uma grande amiga, um grande amigo, vale repensar se essa pessoa talvez não esteja tendo um amor negativo por você. Sim. Por um ciúmes, por um controle, por uma comparação, por alguma coisa nesse sentido, sabe? Então, cuidar, porque realmente, quando você consegue olhar para o outro de forma genuína, você consegue entender muitas vezes que algo que seria fácil para você, porque você está enxergando, o outro não vai conseguir fazer. Então, você vai ter um pouco mais de compaixão, né? Não vai ficar criticando e só julgando o outro por ter feito... Chega a ser maldade, né? Principalmente quando você é adulto, porque eu acho que aí você tem, muito mais repertório para saber que não deve fazer. Sim. Né? Agora... É cruel também na adolescência, só que eu acho que o adolescente, ele tem menos repertório, é mais impulsivo, é diferente, né? Eu não acho que minhas amigas foram malvadas comigo, mas eu me sentia muito mal. Sim, acho que elas nem têm noção quanto a atitude delas também me fazia mal. Então, não era só o que eu estava vivendo. Elas não tinham maldade, mas elas tinham um amor negativo por você, sim, você percebe? Uma coisa assim, uma coisa horrível. Eu acho que essa percepção que a gente tem que ter. E a pessoa, ela acha que o quê? Tô fazendo um bem pra ela. Mas assim, bem pra quem? Entendeu? E é bem o pensamento de uma mãe. A mãe responde, eu tô fazendo bem, porque eu tenho que fazer com que ele enxergue, eu tenho que fazer com que ela saiba. Será?
Será que para ela e para ele vai funcionar dessa forma? Né? As suas amigas nem imaginavam o quão difícil, talvez por não ter repertório, inclusive, era para você a hora que você sofria. Sim. Era um amor negativo. E zero intencional. Você deu um exemplo muito perfeito de amor negativo, zero intencional, zero maldade, inconscientemente, mas que te gerava muito mal. Muito. Nossa, como é chato. E você estava falando da dica, né? Da dica, Aí eu fui dar um exemplo. Não, mas é isso mesmo. O autoconhecimento, que a gente tem muito recurso, trabalhar sempre, o autocuidado, que é você gostar de você, né? Gostar da forma que você se olha no espelho, cuidar do seu corpo, cuidar da sua alimentação, cuidar do seu sono. Cuidar de você mostra o quanto você está se valorizando, né? E você vai se gostar mais, né? Você cuidando de você. E aí você vai se impor mais. Quanto mais autoaceitação a gente tem, mais limites a gente consegue colocar no outro. Porque o outro transborda, né? O outro vai fazer, porque não percebe, não sabe. Cabe a nós, né? Sim. A colocar esse limite. E para colocar esse limite, a gente precisa se gostar muito. Então, essa autocompaixão, esse autocuidado, esse autoconhecimento, acho que são as práticas. E sabe uma coisa que eu pensei agora? Muitas vezes as consequências, né? Muitas vezes quando você percebe isso, em um momento da sua vida coube uma relação, principalmente acho que de amizade, assim. E aí, de repente, você põe limites. Às vezes, essas amizades acabam, né? Porque a pessoa não está pronta para esse próximo passo, para essa transformação. Exato, né? Para amar de forma saudável. E aí, né? Às vezes, desconecta. E tudo que bem, louco, né? E nessa hora acho que faz parte, né? Nessa hora é o desapego. Aquilo já não faz mais parte, porque hoje eu imponho esse limite. As pessoas, isso está falando uma coisa muito interessante, tem pessoas que têm medo de impor limite e perder. Só que se você perder porque você se colocou limite, é uma benção você ter perdido. Lógico. É óbvio que eu estou falando de uma forma muito racional, na hora que você está envolvido numa emoção, é desafiador você pensar dessa forma, mas é uma verdade. Não, até relacionamento de irmãos, né? Sim. Que eu já vi muito isso. Né? Porque irmão não tem muito limite entre eles. E quando vai, né, ficando adulto, vem as famílias, a pessoa tem que entender que assim, ó, tudo bem, isso é meu irmão, mas, né? Eu já escutei muitas histórias assim também. Então, cabe para muitas histórias, né? É que eu acho que muitas vezes um relacionamento afetivo, né? Homem, mulher, enfim, ou qualquer outro. Mas quando envolve filho, tudo aí tem esferas que você acaba tendo mais cuidado. E você vai tolerando mais e até dá tempo de ter a transformação. Porque você tem algo em jogo, né? Exatamente. Você tem uma criança, você não vai... então, você meio que está construindo juntos. Então, vocês estão indo para o mesmo lado. Então, vocês tentam mais e muitas vezes superam, outras vezes não. Enfim. Exatamente. Mas outras relações, não. Elas são mais sensíveis. Então, às vezes, você aceita mais, né? Você fala, não vou pôr limite, é só a minha amiga. Não vou pôr limite, meu irmão, né? São relações mais sensíveis. Mas vai corrompendo, você vai ficando mal e guardando, né? Aquela coisa da passividade. E aí, quando você vê, você está, de uma certa forma, te fazendo muito mal. E é horrível, Deus me livre. Precisa. É muito ruim, né? E para finalizar, Flá, como a gente pode cultivar formas saudáveis de amar? Eu acho que quando a gente fala em formas saudáveis de amar, é conseguir observar o outro, né? Quanto mais a gente tirar o nosso ego, deixar o nosso ego um pouquinho de lado e conseguir enxergar o outro, a gente vai entender que o outro precisa de uma coisa diferente, de uma forma diferente, de ser amado, de ser olhado, de uma paciência a mais, de um olhar para que ele consiga ser ele. Então, quanto mais a gente conseguir estar do lado de pessoas onde o nosso amor deixa a pessoa ser quem ela mais a gente vai estar amando de forma saudável. Então, eu acho que é deixar um pouquinho o nosso eu, sabe? Lógico,
trabalhando toda essa autoestima, tudo, porque o teu eu é muito importante para você ser amado, mas na hora de você poder dar, e eu acho que é ação e reação também, se você amar de forma positiva, o outro vai te, né, aquele ditado, você quer mudar alguém, mude você. Se você transmitir, se você agir, se você tiver um padrão de amor saudável, o outro vai te responder dessa forma também. Se você parar e observar o outro vai parar para observar você, né? Então, eu acho que é começando aí, tirar um pouco o nosso ego, o nosso eu, a nossa necessidade mais egocêntrica e olhar para o outro. Quem é esse outro? Quem é esse meu filho? Quem é esse outro meu filho? Quem é esse meu marido? Quem é essa minha esposa? Quem é essa minha mãe? Quem é essa minha irmã? Como que essa pessoa funciona? O que é importante para ela? Né? Quando a gente consegue entender isso, a gente consegue dar para o outro uma coisa mais saudável, porque a gente não vai julgar, criticar, a gente vai muitas vezes pensar diferente, mas com uma certa aceitação, né? E sem controle, com esse desapego, assim, vamos cuidar do que é nosso. Com certeza. E aí, qualquer coisa, você trabalha na terapia, né? Exatamente. Porque... As minhas mentorias de relacionamento, a gente trabalha muito essa parte. De você ter o impacto, você se transformar para o outro mudar. Sim. Né? Porque é assim. Lógico. E, Flá, bom, agora a gente vai para o menu degustação, que é um bate-bola final. Ele é papum, vamos ver como você vai se sair. Eu acho que você vai se sair muito bem. Bom, uma palavra que descreve amor negativo. Controle. Principal característica de um relacionamento com amor negativo. Angústia. Pode ocorrer em relações familiares? Sim. É sempre inconsciente? Não. Impacto mais comum do amor negativo? Baixa autoestima. Pode ser superado com terapia? Sim. E com TPM? Sim, mentoria, TPM. Primeira atitude ao perceber que está em um relacionamento negativo? Ir em busca de mais autoconhecimento e mais amor. Principal sinal de alerta de amor negativo? Muitas emoções negativas. Pode ocorrer em amizades? Sim. Para quem não escutou o podcast, escuta, porque pode ajudar aí, viu? Melhor forma de cultivar um amor saudável? Aceitação. E como identificar amor negativo em si mesmo? Autodestruição. Uma prática de autocuidado para transformar amor negativo em amor saudável. Autocuidado é se amar, se valorizar, se gostar, se curtir. Adorei. Também. Flá, eu amei o nosso papo. Achei que a gente, né, tinha muita coisa aqui para abordar. É um assunto, né, que é tão... É profundo, né? Mexe. E é muito complexo. Sim. Mas eu acho que a gente passou por diversas relações, né? E conseguiu falar bem de cada uma delas. Então, assim, eu agradeço muito você trazer esse tema, né? Espero que tenha sido esclarecedor para quem está escutando a gente, para quem está vendo a gente também, né? Que seja útil para você. Se você percebe isso em alguma relação, compartilha esse podcast, porque eu acho que pode ajudar muitas famílias, muitas amizades e muitos relacionamentos que não estão sendo muito bacanas. E eu queria agradecer mais uma vez a Flá por ter aceitado e estar aqui dividindo todo esse conhecimento, né? E pelo tempo também. Foi um prazer, Flá. O prazer foi todo meu, agradeço muito estar aqui. Falar desse tema, para mim, eu acredito que é muito importante, porque a gente enxerga o quanto que a gente pode mudar nossas relações e potencializar as relações, principalmente as pessoas que estão próximas da gente e que a gente gosta muito. Né? Não tenha medo de entrar em contato com isso e corrigir, né? E melhorar e ter práticas para você se conhecer e se amar. Eu quero agradecer também vocês que estão acompanhando mais um podcast. E fique atento que quinzenalmente a gente tem um novo podcast no ar, né? E é isso, aproveita para seguir a Flá também no Woman to Be Brasil. Eu vou colocar também aqui vocês vão conseguir enxergar, né? E é isso, gente. Muito, muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima.